vários lugares em Campo Limpo está sem energia, então muita gente não veio. Nós temos um problema também ali, a ponte do riozinho Jundiaí ali, que vai pro Marquete. É Marquete ali onde você mora, né, Márcio? Caiu a ponte ali, então tem muitos irmãos que não conseguem vir para a igreja mais. A Mari, a Débora não, a Kelly, a Mari está aí? Não, a Mari não veio. Não veio, porque a pontinha lá, a Kelly, tem algumas famílias que não conseguem atravessar. Essa semana eu vou ligar na prefeitura, viu? Vou ligar na prefeitura e falar o que está acontecendo que não começaram a arrumar a ponte ainda. Tá bom? Atos capítulo 17. Faz tempo que caiu, né? Hoje é noite de Santa Ceia, pode ser um pouquinho mais alto, Cezinha. Hoje é noite de, um pouquinho mais alto. Noite de Santa Ceia, noite de batismo nas águas. Na verdade o batismo estava marcado para a semana que vem, tem o batismo a semana que vem, mas a irmã vai estar começando a trabalhar a semana que vem, isso, né, Sueli? Então eu falei, não, você não vai ficar sem se batizar não, então vamos batizar você. E hoje é o dia mais importante da vida dela. Glória a Deus. Atos capítulo 17. Glória a Deus, glória a Deus. Perfeito. Atos 17. Amém? Amém. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como de costume, olha que bonito, foi ter com ele, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Mas os judeus, 4, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Fala, Paulo e Silas. E ajuntaram com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres. Eu não sei porque a Bíblia escreve não poucas mulheres, eu falo uma grande multidão de mulheres, né? Não quer dizer que é pouca, mas também dizer que é bastante, mas tinha bastante mulher. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo junto ao povo, e não achando-os, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este tem alvoroçado o mundo. E chegaram também aqui. Fecha os teus olhos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, estamos aqui nessa noite de Santa Ceia para ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala conosco. Nós pregadores, pastores, pastoras, evangelista, aquele que traz o uso da palavra, geralmente prega muito sobre Paulo, mas muitas pessoas ainda não conhecem direito. Pode conhecer uma parte, pode conhecer alguns anos da história do apóstolo Paulo. A maioria daqui que estão aqui nessa noite sabe a conversão de Paulo, sabe que Paulo era um perseguidor de crente, e ele tinha pedido cartas para o império, para ir até a cidade de Damasco, para prender e matar alguns crentes. Ou seja, Paulo
Ele falava assim: olha, eu sou judeu e aqueles crentes que pregam a Jesus Cristo, aquilo é uma seita, e está aumentando muito. Então eu vou lá, eu vou prender a maioria dos crentes, vou prender o líder deles, e alguns eu vou ter que matar. E a Bíblia diz que na estrada de Damasco, Paulo cai. Não sei se ele estava a cavalo, uns falam que ele estava a cavalo, outros falam que não, mas a Bíblia diz que ele cai, porque uma luz resplandece na frente dele. E essa luz era Jesus Cristo, que já tinha subido ao céu. Lembra o culto passado que eu falei: ninguém viu Jesus, ninguém vai ver mais, só na glória. Paulo não viu Jesus, Paulo viu a glória. Paulo viu a luz. E quando aquela luz resplandeceu sobre a vida de Paulo, a Bíblia diz que ele ouve uma voz e disse: Saulo, Saulo, que era o nome dele, por que você me persegue? Era Jesus que está falando com ele. Nessa hora Saulo tenta se levantar, e quando ele tenta se levantar, ele olha para aquela luz, ele fica cego, não consegue enxergar. A muito custo ele chega em Damasco, e chegando em Damasco, ele entra numa casa chamada Rua Direita, numa casa, e lá ele começa a orar, e pedir perdão para Deus. Aí foi a conversão de Paulo. Ele começa a pedir perdão para Deus. Ele fala: olha, eu tive um encontro com Jesus. No mesmo instante o Espírito Santo foi lá na casa do pastor de Damasco, Ananias. O Espírito Santo, através de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo através do Espírito Santo, fala para o pastor Ananias, fala: Ananias, lá na Rua Direita tem um homem chamado Saulo, vai lá, coloca a mão nele, porque ele está orando. Ananias fala: não vou lá, ele vai me matar, o cara é um carrasco, ele já pediu cartas para matar todos aqui em Damasco, eu não vou. E aquela voz fala com o pastor Ananias, que era o pastor presidente daquela cidade de Damasco, capital da Síria. Chegando lá, coloca a mão na cabeça dele, porque para mim ele é um vaso precioso. Para começo de conversa, às vezes nós não damos valores para as pessoas. Às vezes nós falamos assim: aquele lá não tem jeito, aquele lá fala mal de crente. Muitos daqui, eu tenho certeza, que antes de você conhecer o Evangelho, antes de você se conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, um dia falou mal de crente. Eu tenho certeza. Agora o mais triste é quando é crente falando mal de crente, né? Ainda tem crente falando mal de crente. Não, mas porque não está bom. Irmãos, vamos aprender com Paulo hoje o que Deus fez o rebuliço na vida dele. O Deus que fez o rebuliço na vida de Paulo pode fazer na tua casa, pode fazer na tua vida. Glória a Deus. Ananias chega lá e coloca a mão sobre Paulo, e a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo, e no mesmo dia, Suelen, ele foi batizado. Olha que coisa mais linda. Eu estou falando de um assassino, de um bandido, de um cara que queria ver sangue por causa de religião, e no mesmo dia ele é transformado, porque ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. O que Paulo faz? Paulo, ele se empolga. Paulo, ele fica o bambambam. Ele teve um encontro com Jesus, mas ao invés dele ir para Jerusalém e ficar aprendendo com Pedro, com Tiago, com João, Paulo resolve, irmã Maria, sair para ministério. Ele pega Barnabé e sai fazendo missão. E a Bíblia diz que por 3 anos o ministério de Paulo fez assim, ó. Não ia, não tinha jeito, não crescia. Irmãos, nós temos que aprender o tempo de Deus. Nós temos que aprender a hora, o momento certo em que Deus vai agir na nossa vida. O ministério de Paulo cai, e daí ele coloca a hora na cabeça: eu tenho que ir para Jerusalém, porque o lugar que ele pregava, ele não estava preparado. Ele falava de circuncisão, ele falava do sábado, ele falava da religião dos judeus, então ele não estava preparado. Ele não tinha participado do avivamento que estava acontecendo em Jerusalém. Jerusalém estava tendo um avivamento, irmão. Desde
Pentecoste houve um avivamento em Jerusalém, e quando Paulo volta para Jerusalém, algumas pessoas queriam até expulsar Paulo de lá, e Paulo fala: não, eu fico aqui o tempo que quiser. E um dia, Tiago, que era o pastor de Jerusalém, chama Paulo e fala: Paulo, vem cá, você vai ser consagrado apóstolo, você vai consagrado a missionário, agora sim você vai sair como missionário. Irmãos, quantas pessoas aqui, ó, Deus quer usar? Quantos de vocês Deus quer usar? E você está achando: eu só sou um Saulo, eu não sou ninguém. Nessa noite eu estou falando para você, uma luz vai brilhar na tua vida. Jesus vai se apresentar para você e vai falar: você vai ser um Saulo, e no momento certo você vai sair para a missão, no momento certo você vai ganhar algo novo, no momento certo eu vou te usar. Deixa eu te falar, lá no teu trabalho, na tua casa, na tua escola, aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus quer te usar, meu irmão, Deus quer te usar, minha irmã. Se eu fosse você, aplaudia Jesus Cristo. Amém? Cálita, vem cá. Vem cá, pastor. Quando Paulo aceita, Tiago fala assim: olha para mim. Põe ela sentadinha ali, amor, fique com ela. Olhe para mim. Quando Paulo aceita, Tiago fala assim: olha, Paulo, você vai sair para ministério. Você saiu com Barnabé, não deu. Paulo, e aí, hoje em diante, seu ministério vai ser junto com Silas. Quem era Silas? O irmãozinho da igreja. Era o irmãozinho que estava sentado na igreja. E Tiago e Pedro concordaram. Por que eu chamei a irmãzinha aqui? Porque ela mandou um áudio para a pastora tinha feito um convite para ela estar trabalhando com as crianças na dança, vai trabalhar com os jovens também, vamos fazer coisas jovens aí, e com as senhoras também, se quiser dar uma. Ela já tinha um ministério numa outra igreja que ela estava, tinha ministério também de dança. Então, em ocasiões especiais, aí as mulheres que querem dançar. Aqui está Silas. Ela mandou um áudio para a pastora: pastor, eu aceito, que eu fui em tal lugar aí, Deus falou comigo, e eu quero trabalhar na obra. Irmãos, Paulo era pregador, Paulo conhecia a palavra, Paulo tinha entendimento, Paulo tinha conhecimento. Silas tinha o louvor, Silas tinha adoração. Aleluia! Traz ela aqui, fica de joelho aqui, filhinha. Pega o óleo e unge ela para mim, pastor. Senhor Deus, nessa noite, Pai, eu consagro a vida da Cálita. Eu ouvi o áudio que ela mandou para a pastora, e no áudio ela dizia que aquilo estava queimando dentro dela. Nessa noite, no teu altar, eu consagro a vida dessa menina. Senhor, eu quero ser um Paulo para ela, em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida dela. Silas aí ou não? Tem mais Silas aí ou não? Hã? Irmão, Paulo e Silas saíram para o ministério, e os dois eram duas chamas de fogo aonde pisavam. Tem mais Silas aí ou não? Hã? Se tem Silas, levante a mão aí. Pastor, eu não conheço Bíblia. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, Silas também não sabia, mas Silas sabia falar aleluia, Silas sabia falar glória a Deus, Silas sabia levantar as mãos,
Silas sabia, fica de pé, eu vou dar um minutinho para você dar glória a Deus, vai lá, fica de pé, vai dando glória a Deus, eu quero ver se tem Silas aí, eu quero ver se tem Silas. Paulo está aqui, eu quero ver o Silas. Rei Labachere Canterebatsuri Lamad, Rei Lamanai Canterebashi Lamaná. Aleluia, vai falando aleluia, vai falando glória a Deus, aleluia, vai falando. Pegue na mão do irmão aí, pegue na mão do irmão aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Um dia, Paulo olhou para Silas e falou: Silas, vamos ganhar alma? Tem Silas aí ou não? Um dia, Paulo olhou para Silas e falou: Silas, vamos ganhar alma? Glória a Deus. Você sabia que o seu glória é mais importante às vezes que a palavra? Glória a Deus. Porque eu estou pregando e você está glorificando. Irmão, Silas, preste atenção, tinha participado do Pentecoste em Jerusalém. Silas conhecia o avivamento em Jerusalém. Silas sabia que era orar. Paulo sabia pregar. Silas sabia o que era entrar na presença de Deus. Silas falava línguas estranhas, Paulo não falava. Glória a Deus. Paulo está falando para você nessa noite: vamos ganhar alma. Senta aí. Glória a Deus, glória a Deus. Vem cá, Silas, agora você vai ser Silas. Vem cá. Esse aqui é o meu Silas mesmo. Ele sabe Um Silão, né? Vai. Silas, nós vamos sair para ministério, Silas. Nós vamos sair, Silas. A primeira viagem, Silas. Vamos para Macedônia. Um anjo apareceu para mim, Silas, e falou: passa a Macedônia, porque estão precisando da gente. Vamos lá, Silas? Vamos! Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu estou falando do irmãozinho da igreja. glória a Deus. Eu não estou falando de nenhum dos discípulos, muito menos Barnabé, que saiu com Paulo e não deu nada. Agora era o Silas, o que tinha passado pelo Pentecoste, o que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, o Silas da igreja do pastor Tiago, do pastor Pedro, sentado no banco, quando Pedro pregava, Silas glorificava. Olha como é que Deus trabalha. Deus pegou o erudito, porque Paulo era erudito, poliglota, falava várias línguas, estudado, mas daí Deus pega o irmãozinho da igreja e fala: olha, Paulo, você prega bem, você tem conhecimento. Lembra de sexta-feira? Está faltando poder. Lembra do culto de sexta-feira? Poder, conhecimento, poder, conhecimento. Quarta-feira, né? Você tem conhecimento, está faltando poder, está faltando avivamento no teu ministério. E a Bíblia diz que eles, quando eles vão para Macedônia, a primeira coisa que eles encontram é uma mulher endemoniada. E aquela mulher endemoniada, a Bíblia diz que ela tem um espírito de adivinhação. Todo dia Paulo e Silas pregando, passava aquela mulher endemoniada e falava assim: esses dois são homens de Deus. Outro dia de novo: esses dois são homens de Deus. Um dia Paulo fala para Silas: mas essa mulher está perturbando já, não? Silas falou: mas então faz o seguinte. Eu aprendi com o meu pastor Tiago que ele expulsa o demônio em nome de Jesus. Paulo não sabia isso, irmãos. Paulo não sabia, Paulo nunca tinha expulsado um demônio. E Silas, que tinha participado do avivamento, Paulo falou: em nome de Jesus, vamos tentar então. Chega lá a mulher, são dois homens de Deus. Ele fala: em nome de Jesus Cristo, o demônio sai. A mulher cai para trás, endemoniada. Não é que dá certo mesmo, Silas? Paulo olha para Silas e fala: mas funciona mesmo? Irmãos, eu não sei se você está entendendo. Paulo tinha conhecimento. Paulo era judeu. Paulo conhecia a Bíblia inteira.
mas não conhecia o poder do Pentecoste, não conhecia o poder do Espírito Santo. Nessa noite, nessa igreja, graças a Deus, você tem conhecido o poder do conhecimento, você tem conhecido o poder do Pentecoste. Agora sim, era Paulo e Silas junto, duas brasas de fogo, andando pela cidade, andando pelo Oriente Médio, andando pela Grécia, andando por Éfeso. Os demônios saíam correndo. Quando Paulo dava uma fraquejada, Silas fala: expulsa em nome de Jesus, expulsa em nome de Jesus, porque eu aprendi na igreja de Jerusalém que demônio nenhum fica na frente quando nós usamos o nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O mais interessante que Paulo era conhecido, mas quando Silas começou a andar com Paulo, ficou conhecido tão quanto Paulo. Com quem que você tem andado? Ah, pastor, eu quero derrubar as barreiras de Satanás na minha vida. A primeira barreira que você tem que derrubar é o BBB na sua casa. Você não derruba nem o BBB na sua casa, você quer derrubar a barreira de Satanás. Não tem Paulo sem Silas, e não tem Silas sem Paulo. Vivemos num tempo hoje de pastor de YouTube. Meu pastor é do YouTube. Irmão, você não sabe o seu nome, não sabe onde você mora. Na hora que der dor de barriga em você, ele não vai orar pelo YouTube para você, vai ser eu, com todas as minhas limitações, mas vai ser eu. É eu que estou aqui, que vai fazer 3 anos agora, em 1º de maio, daqui uns dias, aí ó, 3 anos em Campo Limpo Paulista que a gente está aqui. Vem cá, Paulo, vem cá, agora Silas vai ser você. Vem cá. Quando nós chegamos aqui com essa cara de tonto que nós tem, o povo olhou e falou: isso não vai dar nada, isso não dura 1 ano. Isso não vai dar nada. Irmãos, que você possa ser uma chama de fogo também em Campo Limpo, que você possa ser conhecido como eu, essa mulher. Em 3 anos nós somos conhecidos nessa cidade. Nós somos conhecidos por Satanás, nós somos conhecidos por gente boa, nós somos conhecidos por gente ruim, nós somos conhecidos por pastores, nós somos conhecidos por macumbeiro, mas nós somos conhecidos porque somos 2 chamas de fogo nessa cidade. Que você possa fazer a diferença. Escuta o que Paulo está falando para você. Hoje eu sou o apóstolo Paulo, você é quem? Lembra o começo do ministério de Paulo? Sai com Barnabé. Irmão, não adianta carteirinha de pastor. Eu quero ver o pastor expulsar demônio com a carteirinha. Expulsa demônio com a carteirinha. De bispo, arcebispo, papa, vai, expulsa com o título. Mas pega a unção nessa noite de Paulo e Silas. Pega o conhecimento e a unção de Silas. Paulo nunca tinha expulsado um demônio. Eu lembro uma vez, eu cheguei em casa num culto de domingo, lá na outra cidade. Era 10 horas da noite, eu já tinha tirado a roupa, o uniforme de pastor que eu falo. Eu tinha tirado o uniforme de pastor, já estava sossegado. Bateu uma pessoa na minha casa: pastor, tem um moleque lá no outro lado da cidade, está endemoniado desde as 4 horas da tarde. Tem um monte de gente lá, não consegue expulsar o demônio. E era um culto como esse, cheio do poder de Deus. Acabado de ser, eu estava pegando fogo, tinha acabado de chegar em casa, e eu cheguei lá, tinha uma roda em volta do menino, rezando, fazendo não sei o que lá, com vela acesa. Falei: sai todo mundo daí. Na hora que eu encostei no menino, o demônio fez assim, ó. Falei: pronto, manifestou, agora é só expulsar. Aleluia! Fui no ouvido dele e falei: em nome de Jesus, sai! Estava ali. O que
aqui. O menino falou: Deus faz desse jeito, Deus tira dali e põe aqui. Falei: já comeu? Não comi nada. Ficou todo mundo assustado. E antes disso, tentaram nos humilhar lá. Eu quero ver mesmo se você tem poder. Falei: eu não tenho, mas Jesus tem. E se tiver mais algum endemoniado que pode manifestar. Saiu todo mundo correndo na rua. E uns 10 ficaram com medo de se manifestar demônio. Irmãos, conhecimento e poder. Você acredita que eu não comecei a pregar ainda? Capítulo 17 de Atos. Tudo que nós lemos eu vou ler de novo. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como por costume, foi ter com ele, e por 3 sábados disputou com ele sobre as escrituras. Ora o pregador aí, ó. Era costume. Ele foi na sinagoga, ele queria pregar. E ele, versículo 3: e expondo, demonstrando que convia que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que eu vos anuncio, dizia a ele: ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram com Paulo e... Quem pregou? Mas juntaram com Paulo e Silas. Irmão, Márcia, vai, me ajuda aí. Paulo estava pregando aqui, Silas estava glorificando lá. Paulo falava que Jesus Cristo era o Senhor aqui para a igreja, lá para a sinagoga, e Silas estava glorificando lá. Sabe o que aconteceu? Alguns deles, a Bíblia diz, depois fala que é uma multidão, se ajunta com Paulo e com Silas. Ai, pastor, ninguém fala paz para mim. Você não abre a boca, nem para falar amém. Irmãos, as pessoas vão querer ficar com aquelas pessoas que a gente acha que é de Deus. Eu lembro a primeira vez que nós pusemos a Márcia aqui, faltou bastante gente do louvor. Eu falei: pastora, põe a Márcia aqui. O dia que acabou o louvor aqui, eu falei: pastora, não vira, pastora, a Márcia não sai mais do altar. Eu quero adoração aqui em cima do altar. E alguns deles creram, ajuntaram com Paulo e Silas, e também uma multidão, presta atenção, de gregos, religiosos e não poucas mulheres. Fale assim: quando eu aceito Jesus, e Jesus começa a trabalhar em mim, se levanta os invejosos. Se prepare. Tem uma dor que Jesus cura tudo quanto é dor, mas se tem uma dor que Jesus não cura, é essa aqui. A dor de cotovelo, a dor na curva do braço. Não é porque ele não pode, porque ele não quer. Esse ele não cura. Se prepare quando Deus começar a te usar. Tem Silas aí ou não? 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, a Bíblia fala que é inveja animal, diabólica e terrena. A inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto ao povo. Quem que era Jason? Era a casa onde o pastor Paulo e o irmão Silas faziam culto. Foram procurar na casa de Jason. Toma cuidado. Às vezes o invejoso vai lá na tua casa, e o mais lindo é o 6, e não os achando. O diabo vai procurar, mas não vai achar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas entraram na casa de Jason. Depois você vai ver aí que Jason também foi liberto. E não os achando, trouxeram Jason, alguns irmãos, à presença dos magistrados, chamando: este que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui.
Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui em Campo Limpo. Chegaram lá no teu trabalho. Um dia o pastor Gildo falou assim numa reunião de pastores. O pastor Gildo falou: uma coisa que eu entendo, ele falou, é de peixe, porque eu fui vendedor de peixe. E o pastor Gildo falou: olha, foi feita uma experiência uma vez de criar sardinha num tanque. Em vez de criar no mar, cria no tanque. Daí quando pegava aquela sardinha para comer, ela não tinha o gosto legal, porque ela ficava paradinha ali no tanque. E no mar, ela movimentava. Daí ele falou assim: tiveram uma ideia, pegaram um tubarãozinho, e colocaram naquele tanque onde tinha a sardinha. As sardinhas começaram a correr para lá e para cá, 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 e o gosto ficou bom. Ele apontou para mim e para a pastora, e ele falou para os pastores: os tubarões são eles, os dois aí. Se vocês não correr, vocês vão ficar ser sardinha sem gosto, sem sabor, insonsa. É lógico que eu fiquei envergonhado, né? Eu falei: será que ele chamou de tubarão por causa disso aqui? Mas é o que ele quis dizer? Ele falou que tem que agitar, tem que correr, não se esconder embaixo da cama. Os tubarão chegou aqui, meu irmão, e que Deus faça de você um tubarão também. Às vezes tem uma sardinha sem gosto lá na tua casa, você que vai agitar essa sardinha. Às vezes tem lá uma sardinha lá que você fala: esse aqui já está parada. Você é o tubarão. Paulo chega com Silas, aleluia. E a história muda. Versículo 7. Os quais Jason recolheu, e todos esses procedem os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Os magistrados chegaram na frente, pegaram Jason e falou: esse aqui é daquela outra seita, é da seita de Paulo e Silas. Olha para mim, eles estão falando que não é César que é rei, que o rei é Jesus. Irmãos, só para você entender o contexto da história, César era idolatrado. César era adorado como... Quando ele vai para Atenas, Atenas é a maior cidade da Grécia, capital da Grécia. Quando você vê aqueles monumentos lá, Atenas é conhecido como a terra das escolas, dos filósofos, dos médicos. Se você for ler sobre matemática, você vai ver que o maior matemático saiu de lá, o maior filósofo saiu de lá, o maior médico saiu de lá. Era a terra da sabedoria. Vem cá, Silas. Agora caiu a casa nossa, Silas. Nós vamos para a grande Atenas, a terra que adorava 10.000 deuses. Quantos deuses? 10.000 deuses que viviam, que eles acreditavam que morava no Monte Olimpo. Daí vem a palavra Olimpíada, os primeiros jogos foram lá. O que fazem com Paulo e Silas? Prendem. É levado perante as autoridades e perguntam para Paulo. Eu vou ler para você. (16 em diante). Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria.
de sorte que disputava na sinagoga com judeus religiosos e todo dia na praça em que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus contendiam com ele e diziam: o que quer dizer esse paroleiro mentiroso? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. E tornando levaram a Areópago, dizendo o que era o tribunal: poderemos nós saber da nova doutrina que fala? Porque coisas estranhas nos trazes aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber que venha a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer que estavam ouvindo uma novidade. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, olha a inteligência do homem, passando eu e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é esse que vos anuncio. Vendo a leitura, você não pegou. Perguntaram para Paulo: mas peraí, que Deus é esse que você está falando? Eu passei numa praça, vocês adoram tanto os deuses, que eu vi uma placa lá escrito assim, ó: essa placa aqui é para honrar o Deus desconhecido. Vocês não conhecem, mas vocês honram. É esse Deus que eu estou pregando para vocês. Irmão, sabe o que aconteceu em Atenas? A estátua de Apolo foi derrubada, a estátua de Júpiter foi derrubada, a estátua de Diane foi derrubada, e o nome de Jesus Cristo foi exaltado na que era a mais importante cidade da Europa naquele tempo, em estudo, medicina, filosofia, matemática, e aonde muito se fala ainda hoje, né? Nasceu o sistema político em que nós vivemos, a democracia. Foi lá, há 2000 anos atrás. Paulo e fica de pé, Silas. Obrigado, Fer. Quando entraram na casa de Jason, acharam alguns crentes lá, menos Paulo e Silas. Irmãos, olha o que é discipulado. Eles não acharam Paulo e Silas, mas Jason e a família eram crentes. E nós lemos aqui que aqueles que tentaram pegar Paulo e Silas não acharam Paulo e Silas, mas olharam para aqueles poucos crentes que estavam na casa de Jason e disseram assim: esses daqui, ó, nossa, tem alvoroçado o mundo. A fama não estava ali, pastor. A fama não estava em Tessalônica. A fama já era mundial. Esses dois caras têm alvoroçado o mundo. Sabe o que aconteceu, querido, queridona? O evangelho chegou até nós através desses dois aqui. Pedro não saiu para a missão, morreu em Jerusalém. Tiago não saiu para a missão, morreu em Jerusalém. Ninguém saiu de Jerusalém, mas Paulo e Silas fez chegar até nós. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia.